Mas eu vou começar perguntando para vocês, quem conhece um milionário aí, por favor, levanta a mão. Bastante boa, pá. Então a gente tá bem de amigo, hein? Vamos se apresentar depois do final da palestra. Esse pessoal que é milionário aqui, ó, a minha brincadeira é pelo seguinte, tá? Pegando de 94 para cá, onde lançou o Plano Real, o milionário tinha que ter R$1 milhão. Esse é o que a gente conhece por milionário. E hoje, só descontando pela inflação oficial, a gente sabe que a inflação oficial é uma medida que não é exatamente precisa para mostrar para nós o quanto as coisas subiram de preço. Mas, pela inflação oficial, nós precisaríamos ter R$8 milhões hoje para ter o patrimônio de quem tinha R$1 milhão em 94, no lançamento do Plano Real. É muito significativa essa diferença. Quer dizer, você tem que ter muita grana hoje. 8 vezes mais é muita coisa. Tá, legal, mas qual que é a implicação disso? O que isso aqui tem a ver? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por conta do fenômeno da inflação. Todos os palestrantes anteriores mostraram, né, que a gente tem uma meta de inflação a cumprir e que a gente não está nem um pouquinho na meta. Então a gente fez uma conta aqui que é o seguinte, ó, a desvalorização do dinheiro no Brasil, desde que o Brasil alcance a meta da inflação, que atualmente está em 3% ao ano. O que a gente está falando? Se alcançar a meta, olhando a meta histórica dos últimos 5 anos, a gente tem 30% de desvalorização do nosso dinheiro até 2028. Quer dizer, o nosso dinheiro ele é desenhado para perder valor. Se o governo tem o Banco Central tem uma meta de inflação a cumprir, quer dizer que a gente tem uma meta de desvalorizar o dinheiro ao longo do tempo. Isso é muito substancial e tem uma implicação severa na nossa vida. Eu já vou mostrar alguns exemplos. Olha, a cada 1% fora da meta, o dinheiro perde valor no tempo 3 anos mais rápido. Atualmente, ele está 5,35, então bem acima da meta, quase dobrando a meta. E chegou a bem um pouco mais acima disso. E a gente está com uma inflação de 5%, e com essa inflação de 5% ao ano, em 14 anos, qualquer patrimônio que não rendesse juros, não fosse investido, poderia valer 0. Isso por conta do efeito do juro composto, aí, da desvalorização composta da inflação. Eu estou falando disso pelo seguinte, ó, já vou para a prática. O que acontece quando a gente tem uma moeda que é desenhada, não é exclusividade do Brasil não, tá? Outros países também têm a mesma circunstância. O que acontece quando a gente tem um desenho de uma moeda focada em perder valor, que ela é desenhada para isso? A gente tem isso aqui. Um celular bom custa mais de R$10 mil hoje. Um iPhone novo aí, tá o quê? 15 mil? Mais? Carro popular, R$100 mil. Eu lembro que na época que a Mercedes era 100 mil. Então, R$100 mil, um carro popular, um terreno, não sei quanto está aqui em Concórdia. Eu moro em Passo Fundo, 2 horinhas daqui, está R$400 mil um terreno. Olha o quanto é difícil para uma pessoa que está começando a vida agora, trabalhando, fazendo a conta em quantos X salários mínimos que eu ganho, como é que eu vou comprar um imóvel de 400 mil? Ainda mais com juros desse jeito, né? Não tem nem como financiar com juro a 15. E o meu ponto é que isso é uma trajetória em andamento. Eu não estou sendo pessimista ou otimista aqui. Isso é uma coisa que está acontecendo. Quer você queira, quer você não queira. Então, a única saída que nós temos aqui é investir em coisas que nos ajudem a superar essa barreira, que é do que o dinheiro está jogando contra nós. E ainda tem mais o fenômeno do dólar, ele que consegue piorar a coisa. Quando o dólar dá aquela arrebentada para cima, daí nem se fala. A gente ficou mais pobre em reais e a Disney daí nem tem como sonhar em ir passear lá. Então, qual alternativa pode existir para um fenômeno desse? Tem várias, vocês vão ter que investir de alguma maneira. Seja a renda variável, que é uma das opções que foram apresentadas aqui, que é muito, muito boa, muito relevante. A renda fixa também. Mas aqui o ponto que eu quero apresentar para vocês é o tal do Bitcoin. Ele é o primeiro criptoativo, a primeira moeda digital criada na história da humanidade em 2008, 2009. E aqui ele foi um ativo desenhado para subir de preço. Ele é o extremo oposto do real, ou da moeda fiduciária, a moeda que é emitida pelos países. É o dólar, o real, a moeda da Suíça. Qualquer moeda de qualquer país foi desenhado para perder valor. Adivinha, o Bitcoin foi desenhado para ganhar valor. Por quê? Porque ele tem uma quantidade limitada de unidades, ele tem no máximo 21 milhões de unidades, hoje tem cerca de 19 milhões e 600 mil, tem quase tudo emitido já, e uma inflação atualmente de 0,8% ao ano. O que quer dizer, em termos técnicos, que ela desvaloriza 0,8% ao ano, tem uma nova emissão de 0,8% ao ano. Só que o real está 5,35%, entenderam a diferença? Esse diferencial da inflação, qualquer economista que costuma comparar entre mercados, ele vai fazer essa comparação para ver qual moeda vai valorizar mais. Qual moeda tem mais inflação? A dos Estados Unidos ou a do Brasil? A do Brasil tem mais inflação. Bom, então dos Estados Unidos tende a valer mais. E aqui é a mesma coisa, quem tem menos inflação tende a valer mais. Aí, olha que interessante, tá? Eu quero trazer para vocês que nem a renda fixa nos ajuda tanto assim. E a conta que eu fiz foi o seguinte, a gente fez essa conta aqui com vários horizontes de tempo diferentes, 5 anos, 10 anos,
últimos 6 anos, não muda muita coisa, tá? A ideia materialmente é mais ou menos essa aqui. Em 10 anos, o CDI rendeu 144%. E o CDI menos a inflação, a gente está fazendo um fenômeno aí de 40% ao ano acumulado, 40% acumulado. O CDI menos M2, a gente está falando de 18,32%. O que é o M2? É uma métrica que a gente utiliza para calcular quanto a quantidade de reais que existe em circulação aumentou. Então, seria algo muito próximo, tá, esse M2 aí, do que a gente teria como inflação real. O preço do imóvel ali na pandemia dobrou. Então, eu vou olhar a inflação, ela não está 100%. Então, você tem um fenômeno que o M2 explica um pouquinho mais o que acontece com com o aumento de preço real na economia real. Então, eu trouxe como uma métrica aqui. E o dólar, descontando o dólar, está pegando o ganho da renda fixa e descontando o dólar, a gente está falando de 11% acumulado nesse período de 10 anos. O que quer dizer o quê? Que só a valorizaçãozinha que o dólar teve nesse período foi suficiente para arrebentar para baixo o ganho que a gente teria na renda fixa. Então, qual que é o meu argumento aqui no final? Só investir em renda fixa não ajuda. Ela não é suficiente para fazer a gente ficar mais rico. É claro que tem que ter renda fixa, tem que ter renda variável, tem que ter outras caixinhas. Mas ela não é o suficiente para salvar você da encrenca que é você superar essa barreira da moeda desvalorizando, que tende a empobrecer você ao longo do tempo. E o que a criptoativo tem a ver com isso? O que cripto tem a ver com esse negócio? Tem a ver o seguinte, é uma alternativa de diversificação que é muito barata, ela tem liquidez imediata, você transforma em reais a hora que você quiser, ou em outra moeda, em qualquer outro país a hora que quiser. Ela é dolarizada, ela tem altos retornos, ou costuma ter retornos historicamente elevados. É um mercado de alta tecnologia que cresce mais do que 100% ao ano, como eu vou mostrar para vocês. Os ativos ficam em dólar, são inconfiscáveis, ficam fora do país, que são características bem interessantes aí para quem tem medo de outras preocupações aqui, do tipo risco Brasil, além do econômico. E o valor o valor dos ativos que a gente investe, eles tendem a crescer simplesmente porque o mercado está crescendo. Eu já vou mostrar isso para vocês em alguns números. Mas a gente está vou mostrar para vocês como uma estrutura de capital, tendo cripto na jogada, tendo Bitcoin especialmente na jogada, ajudaria até uma empresa teoricamente como a Apple a se dar bem. Olhem a loucura, tá? A gente pegou o caixa dela, isso foi um estudo da River, que é uma research americana. A Apple tinha esse tesouro aqui, esse caixa, né, de 162 bilhões distribuído aí em uma série de ativos diferentes, ativos de renda fixa, o dinheiro parado, treasuries, que são títulos de curto prazo, títulos de dívida de governos, hipoteca, bem diversificado. Um caixa bem diversificado, como deveria ser mesmo, já que é uma empresa com um caixa gigantesco. O que aconteceu aqui? A inflação, quando a gente pega esse caixa dela, tá? Se ele tivesse todo em CDI, vamos chamar de CDI americano, tá? Money Market Fund, ele teria no período de 2020 a 2024 desvalorizado 8,6%. Quer dizer, pegando o dinheiro e botando na renda fixa, aqui aquela feijão com arroz, teria perdido. Por quê? Porque teve inflação nesse período. E se deixasse em dinheiro, teria desvalorizado quase 20%. E se deixasse 97% em dinheiro e 3% só comprado Bitcoin, 3%. Você teria tido um ganho de 7,3%. Isso aqui é uma janela arbitrária, tá? E eu quero que vocês olhem que nesse período aqui o Bitcoin teve uma queda de 70%. Ele pegou um período que é uma janela bem interessante. O Bitcoin caiu nesse período aqui, e ainda assim, só por ter no portfólio, dezembro aqui terminou muito melhor do que essa fotografia aqui, e ainda assim, só de ter 3% do Bitcoin no portfólio, quer dizer que eles poderiam fazer tudo igualzinho que fizeram antes. Só 3% tivessem botado no Bitcoin, teria tido um retorno real positivo. Teria salvado aí a rentabilidade do caixa inteiro da empresa. Então, isso aqui é um insight muito, muito interessante. Claro que isso aqui é uma projeção de passada, não quer dizer que isso aqui vai acontecer de novo. Mas é uma coisa que tende a funcionar, sim, ao longo do tempo. E a intenção aqui é demonstrar como uma moeda que foi desenhada para se valorizar ao longo do tempo tende a servir como instrumento de hedge ou de proteção até para o caixa de uma empresa, que é exatamente o movimento que está acontecendo nesse momento lá nos Estados Unidos agora. Legal. Deixa eu explicar para vocês por que esse mercado é tão importante assim e em números agora. Eu quero mostrar como isso aqui realmente tem algum nível de relevância. E mais do que isso, eu quero matar a ideia que vocês com certeza já ouviram falar, que isso aqui não tem valor nenhum. É uma moedinha digital? Para que serve comprar Bitcoin com uma moeda digital? Se eu posso vender para o vizinho, o que vai mudar? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que ele é um mercado que dobra a cada ano, do ponto de vista de rentabilidade. Tá? Eu vou começar pelo começo, assim, é o que mais atrai as pessoas. Isso aqui dá dinheiro. Por que deu dinheiro? Porque a gente olha o mercado como um todo de criptoativos, ele valia 196 bilhões de dólares em 2019.
Aí 2020, 704. 2021, 2,3. Agora está cerca de 3,6 em 2025. Aí teve um retorno de 18 vezes em 5 anos, que foi esse período 2020, tá aqui, ó, 19 até aqui. Olha o zigue-zague, gigantesco, tá? Não é uma linha reta para cima. Mas a gente está falando de 18 vezes em 5 anos com o zigue-zague todo. É um retorno acumulado de quase 80% ao ano em dólares. Então, primeiro falando de retorno, não tem quase nada que dê esse tipo de retorno aqui. É muito raro ver possibilidade de investimento que traga esse tipo de retorno. Isso é bem, bem interessante. Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam que existe. Essa classe de ativo tem um retorno muito significativo. Por outra perspectiva, só o Bitcoin, em olhar de 2022, ela chegou a valer 15 mil dólares. Tá? Eu peguei o preço de 17 aqui arbitrariamente para fazer uma conta. Fazendo de conta que 2022 valia 17 mil dólares, um Bitcoin, hoje vale 120 mil dólares. Estou prevendo o futuro agora, 140. Vai demorar mais uns meses aí, fiquem tranquilos. 17 mil dólares por um Bitcoin em 2022 e agora 120 mil dólares em 2025. A gente está falando de 7 vezes o preço fez num intervalo muito pequeno de tempo. 3 anos e pouquinho. Então, essa valorização aqui, ela é muito substancial. E, de novo, ainda estou falando de preço, mas antes de apresentar informações interessantes que vocês vão dar substância de por que isso aqui vale, isso aqui tem valor, não é à toa. Tá? Isso aqui não é só uma moedinha digital. A gente está falando de uma classe de ativos, eu quero que vocês enxerguem dessa maneira aqui, tá? Como um tipo de investimento diferente. Não precisa deixar de investir em empresas, em ações, em renda fixa, tem que investir em tudo isso. Mas é uma oportunidade adicional no portfólio de vocês. É assim que eu gostaria que vocês observassem, como uma coisa que eu posso investir além do que eu já invisto, como um caixinha novo, né? E que pode ser que aquele 1% ali investido ali, ou 5%, um percentual pequeno investido nessa classe de ativo aqui, seja o suficiente para transformar a sua vida ao longo dos anos, deixar uma boa herança para sua família, ou até ter um retorno, às vezes, num intervalo menor de tempo, o que é melhor ainda. Estou tomando uma surra aqui. Aí, foi embora. Olha que interessante. Por que isso aqui tem valor? A primeira coisa que eu quero que você saiba. Isso aqui tem altíssimo valor por conta do número de pessoas que utilizam criptoativos. Talvez vocês tenham visto, mas o Donald Trump falava muito mal do Bitcoin até pouco tempo atrás. E aí o que ele fez? Ele virou do nada, ele descobriu que 50 milhões de americanos usavam criptoativos. E aí ele mudou de ideia, falou, opa, tem 50 milhões de eleitores aqui, espera aí, vamos olhar com outros olhos esse negócio. Eu acredito que a primeira coisa que fez ele mudar a ideia foi isso, tá? A possibilidade de um potencial eleitoral absurdo. Mas me parece que ao longo do tempo ele entendeu a mecânica da coisa, isso aqui tem muito mais valor do que isso. A comparação aqui é a seguinte, as barras azuis são usuários da internet lá de 92 até agora, né? E as barras em vermelho são usuários em cripto em milhões. Então, segundo esses dados aqui do Crypto.com, e eu já chequei com outras fontes, dá resultados bem parecidos, tá? A gente tem cerca de menos de 600 milhões de pessoas usando ao redor do mundo. Mas 600 milhões de pessoas estão usando criptoativos ao redor do mundo é muita, muita, muita coisa. É um número muito substancial. E o crescimento em número de pessoas ele é maior até do que o crescimento da internet. Olhando, fazendo uma comparação aqui, mais para o lado dos criptoativos, né? Ou jogando 92 como se fosse o início, aqui 2016 como se fosse o início. Aí está jogando aqui que tem muita, muita gente utilizando. Eu já vou dar outros exemplos aqui, não só essa pesquisa do Crypto.com, para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que tem de fazer esse mercado valorizar é que as pessoas estão usando. E se elas estão usando é porque isso aqui tem uso, isso aqui tem fim e tem valor realmente, não é apenas para fins especulativos, como eu já vou demonstrar para vocês. Aí, olha alguns números do Bitcoin, para vocês entenderem esse negócio. Ele tem mais, no máximo... Opa, aí passei forte. Alguns números do Bitcoin. Ele tem 9 milhões de pessoas usando Bitcoin por mês. Tá? Isso aqui é uma média dos últimos 3 meses. A gente tem 50 bilhões de dólares negociados por dia. Então, se você comprar esse negócio aqui no dia seguinte e quiser vender, pode ser a quantidade que você quiser, que ele vai ser absorvido pelo mercado. A gente teve 379 bilhões de dólares investidos em 2024, comprados nele, e a gente teve, esse ano, 224 bilhões até agora. Eu atualizei esse slide ontem, antes de vir para cá. Então, ele está falando de um mercado, só de um ativo, e um único ativo, que recebe muito, muito, muito investimento. Muito mesmo. E que, se vocês perceberem ao longo do tempo, ele tem ondas de aceleração e desaceleração desse investimento. Mas é uma constante ao longo do tempo, é que essa linha aqui, que é o acumulado do valor investido nele. Essa linha aqui é uma métrica muito interessante do mundo cripto, que serve exatamente para medir se tem dinheiro entrando ou não
é um ambiente extremamente transparente e que é possível ter uma métrica desse tipo. Como é que está o fluxo de capital para esse mercado? Então aqui a gente tem uma boa ideia disso. Então, é um vetor, as pessoas estão botando dinheiro. Tá, mas as pessoas também botam dinheiro no tigrinho, né, William? Isso aqui não quer dizer nada. Também botam dinheiro na aposta e não vale porcaria nenhuma, é só para enganar as pessoas. Tá bom. Olha outra razão pela qual as pessoas utilizam. O Bitcoin é uma moeda que você consegue comprar ela, é um bem que você consegue comprar, que ele é digital. Então, se ele é digital, quer dizer que eu posso atravessar a fronteira e levar ele comigo. Então, no lugar de pegar um monte de dólar para ir lá no Paraguai e comprar, eu posso levar o Bitcoin e transformar lá em dinheiro e comprar alguma coisa. Ou em Dubai, ou na Suíça. Eu posso levar Bitcoin e comprar um imóvel em outro país. Então, essa é uma coisa que não dá para fazer com reais. E até para fazer com dólar físico não tem como. Fazer com dólares de verdade é uma novela também. Não é tão fácil de fazer esse tipo de intercâmbio. E aqui você passa de uma pessoa para outra o Bitcoin, interfronteira, interpaís, e faz um pagamento que ele é consolidado na hora. Então, ele tem uma capacidade de servir como um ativo de remessa internacional muito significativa. E aqui a gente está falando que, fazendo a seguinte comparação, tá bom, legal que dá para fazer isso, mas e daí, né? Ninguém usa o Bitcoin nem para pagar café. O que você está falando, William? Tem uma outra empresa que aceita lá, tem o pessoal da Ferrari que aceita agora, que dá para comprar. Com certeza, se você chegar em qualquer corretor de imóveis que queira dizer assim, eu quero pagar com Bitcoin, eu garanto que ele vai dar um jeito de receber. Então, é uma coisa facilmente conversível. Mas e daí? Tem volume de negócio nesse tal de Bitcoin? Então, eu fiz a comparação com a Visa Cartão, que todo mundo conhece. Tem a Visa, a Mastercard, as principais concorrentes bandeiras de cartão de crédito do mundo. Mas a Visa deixa em aberto no site, lá bem fácil de encontrar essa informação aqui, que é quanto foi movimentado de dinheiro, ó. 12,3 trilhões de dólares foram movimentados na Visa Cartão. É um valor absurdo em trilhões de dólares, né? Do mundo todo, tá bom? E depois, 24, o que aconteceu? 13,2, só cresceu. É um número gigante. Como é que está o Bitcoin perto disso aqui? Cresceu 7% de um ano para o outro. É um número extraordinário, né? Não tem nem como o Bitcoin chegar perto, vamos combinar. Nessa moedinha digital aí que ninguém usa para nada.